Você que trouxe a palavra de Deus, abra lá em Êxodo capítulo 13, versículo 18. Amém? Quando você encontra o texto, nós vamos falar de um assunto nesta noite, e o título da minha mensagem é No Deserto, mas não Desamparado. Amém? Vou repetir novamente. No deserto, mas não desamparado. Eu vou ler vários textos da Bíblia, e a maior parte deles é nesse livro, em Êxodo. Então, quer manter aberto aí para ficar mais fácil para você procurar, fica mais fácil, até mais rápido, a gente não pode perder muito tempo, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesta noite, sobre deserto, mas não desamparado. Então vamos ler o primeiro versículo, Êxodo 13, 18. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Amém? Muito bem. O povo de Israel, irmãos, é um povo que tinha sobre a vida deles uma grande promessa. Essa promessa chegou até o povo de Israel através do patriarca Abraão. Deus escolheu Abraão, Deus chamou Abraão, Deus abençoou a vida de Abraão, e Deus profetizou, Deus liberou uma palavra profética sobre a vida de Abraão, que tanto ele como a sua descendência seria uma descendência abençoada, e um dia herdaria a terra de Canaã. Então havia uma promessa sobre esse povo, amém? E esse povo não esqueceu dessa promessa. Isso é uma coisa importante, irmão. Você não pode esquecer da promessa que Deus tem na tua vida. Nunca deixe cair no esquecimento aquela palavra profética, aquele dia que Deus falou contigo, aquela direção que Deus te deu. Mantém sempre viva dentro do teu coração. Como é que o povo de Israel manteve isso vivo na sua vida? Você vê que a promessa, ela partiu na vida de um homem. Deste homem se gerou uma família. E essa família, com 72 pessoas, desceram para o Egito. E ficaram no Egito durante 430 anos. Várias gerações passaram. E eles passaram de 72 pessoas para mais de 2 milhões de pessoas dentro do Egito. Só que lá dentro do Egito, o povo de Israel se tornou um povo escravo. Só que a promessa se manteve viva na vida deles. Como que se manteve viva? Porque os pais iam passando para os filhos. Os pais iam ensinando os filhos, dizendo: olha, filho, nós temos uma promessa do nosso patriarca Abraão. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nos chamou, o Deus que um dia nos escolheu, ele fez uma promessa. Tem uma terra que se chama Canaã, que é uma terra de delícias, uma terra abençoada, e essa terra foi prometida para nós. Então um dia nós vamos conquistar essa terra. Aí esse dia chegou, o dia que Deus tiraria o povo de Israel do Egito e levaria eles até a terra de Canaã. Deus então levanta um homem. Deus levanta um homem chamado Moisés, ungido de Deus, um homem poderoso em palavras e também em obras, um homem que Deus estava sobre a vida dele. Esse homem vai até o Egito, acontecem as 10 pragas, e o povo de Israel sai agora da escravidão, rumo à terra prometida, rumo à promessa de Deus. Só que eles ficam 40 anos no deserto. Por que Deus leva-os ao deserto? Deserto significa morte. Quando nós pensamos em deserto, quando nós lembramos do deserto, a primeira imagem que vem à nossa mente é a morte. Tanto é que se você pesquisar na internet algumas imagens sobre deserto, vai aparecer algumas imagens onde aparece a caveira de algum tipo de animal que não resistiu e morreu no deserto. Então deserto é sinônimo de morte, significa morte. Mas que tipo de morte é essa? Deus desejava a morte do povo de Israel? Não. O deserto para o povo de Israel significava a morte de tradição, a morte de filosofia de vida, a morte de influência espiritual. Por quê? Olha quantas gerações o povo de Israel passou dentro do Egito. Então o povo de Israel assimilou, o povo de Israel absorveu a cultura,
os costumes, a religiosidade e principalmente as influências espirituais dos egípcios. E Deus não queria isso no povo de Israel. Deus queria um povo purificado, um povo limpo, um povo tratado, um povo liberto para herdar a terra de Canaã. Por quê? Porque Deus queria um povo para colocar dentro da promessa, mas que fosse um povo abençoado. Então Deus escolhe o deserto para quê? Para purificar esse povo, para tratar esse povo, para tirar desse povo essa religiosidade, esses costumes, essas tradições e toda a influência espiritual que o Egito teve sobre a vida do povo de Israel. Agora, durante 40 anos, eles ficam andando no deserto. E normalmente, quando nós falamos em deserto, tem gente que fica apavorado, tem gente que tem medo, tem gente que faz qualquer coisa para não passar um tempo de deserto na sua vida. Você sabe que eu entendo como deserto na minha vida? Um tempo de preparação de Deus para que as promessas se cumpram na minha vida. Deserto, eu entendo, eu assimilo na minha vida, é que ainda existe alguma coisa na minha vida que Deus quer tratar, que Deus quer moldar, para que aquela promessa que Ele tem na minha vida, ela aconteça, para que ela não se perca, para que de fato ela aconteça. Adiantaria você viver na igreja a vida toda, sempre recebendo profecia, palavra profética, sempre alguém dizendo para você que Deus tem um propósito na tua vida, mas você ficar a vida toda dentro da igreja e você vê nenhuma delas se cumprir? Não adiantaria. Então Deus, Ele permite às vezes nós passarmos por um tempo de deserto. Por quê? Para nos tratar, para nos moldar, para nos preparar, para que depois possamos usufruir da promessa que Ele tem na nossa vida. Então, deserto na vida de um crente significa o quê? Tratamento, morte, mas morte dos costumes errados, morte daquilo que contamina a nossa vida espiritual, e não a morte física, não a perca. Agora tem uma coisa que eu quero trazer para você nesta noite. É que mesmo no deserto, se tem um lugar que aconteceu milagre, no povo de Israel, esse lugar foi o deserto. Por que foi o deserto? Porque no deserto a gente se sente desprovido, a gente se sente impotente, a gente se sente incapaz. Parece que tudo que a gente tenta fazer não dá certo. Então a gente começa a não confiar mais na nossa capacidade humana e a gente se coloca totalmente na dependência de Deus. E é aí que os grandes milagres acontecem. Porque enquanto eu confio em mim, enquanto eu confio na minha capacidade, enquanto eu confio no meu braço, enquanto eu confio na minha inteligência, enquanto eu confio na minha capacidade, eu impeço que os milagres aconteçam. Então Deus permite o deserto, eu passo pelo deserto, eu sou moído, eu sou esmagado, eu sou tratado por Deus, e eu me sinto incapaz de reagir diante de algumas situações. É ali que Deus faz os grandes milagres da nossa vida. Eu quero mostrar alguns para vocês nesta noite. O primeiro deles é o milagre do caminho aberto. E Êxodo capítulo 14, versículo 21 diz assim. Quer abrir e acompanha comigo a leitura. Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. No deserto também Deus manifesta o seu poder de caminhos abertos. O primeiro grande desafio de Israel foi o Mar Vermelho. Tinha como passar? Não tinha. O povo de Israel chegou lá e disse assim: agora o que nós vamos fazer? Não temos como atravessar o mar, e os inimigos estão vindo atrás de nós, nós vamos morrer às margens do Mar Vermelho. E aí Moisés ora a Deus, e Deus diz assim: estenda o teu cajado e dê uma ordem, que eu vou abrir o Mar Vermelho. Então deserto não significa desamparado. Deserto, Deus vai cuidar de você, Deus vai abrir os caminhos na tua vida, para que você não seja envergonhado, maltratado, ferido, humilhado e morto. Deus no deserto também é caminho aberto na tua vida. Amém? Vamos ver outro tipo de milagre que acontece durante o deserto. É o milagre da proteção. Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22 diz assim: e o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. Aleluia! Sabe o que é isso, irmãos? É proteção.
Eu quero falar uma coisa para você. Aquele que tem uma promessa de Deus na sua vida e está passando por um tempo de deserto na sua vida, nunca pense que você está desprotegido, não, porque a proteção de Deus está sobre a tua vida. Deus está te guardando, Deus está te protegendo, Deus está te dando livramento, Deus está protegendo, guardando você, irmão, para que o inimigo não toque na tua vida, para que ele não venha atrapalhar a tua caminhada, não venha atrapalhar a tua vida com Deus. A mão de Deus está sobre a tua vida, no deserto, mas sempre na presença de Deus. Por isso nós, quando precisarmos caminhar no deserto, vamos caminhar no deserto, mas não desamparado. Quem tem promessa, Deus não desampara, irmão. Deus não desampara. Talvez você está aqui nesta noite e já até passou pela tua mente, pelo teu coração, pela tua cabeça, já passou o seguinte pensamento: eu acho que Deus já me deixou, me desamparou. Não, a mão de Deus está sobre a tua vida, te guardando e te protegendo todos os dias. Aleluia, glória a Deus. Você vai ver que no deserto também é lugar de cura. Êxodo capítulo 15, versículo 23 e 25 diz assim: então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram águas amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. No deserto também existe cura. Chegaram a um lugar que as águas eram amargas, eram águas doentes. Não podiam beber daquela água. Se bebessem, eles ficariam doentes com aquelas águas. Então o que eles fazem? Moisés ora a Deus e Deus dá uma direção. Ele corta o galho de uma árvore, joga dentro da água e a água é purificada. E a água se torna uma água saudável. Não é porque você está andando no deserto que Deus não vai te curar. Não significa deserto morrer de enfermidade. Agora veja bem, irmãos. Deus não impediu o mar vermelho na vida do povo de Israel, mas Deus abriu o mar vermelho. Deus não impediu as águas amargas, mas Deus curou as águas amargas. Quando estamos no deserto, Deus não vai impedir que alguma coisa aconteça na tua vida, mas Ele vai te dar graça e vai te abençoar e vai fazer um milagre, para que você glorifique o nome dEle e diga: Deus está comigo, eu estou no deserto, mas Deus está cuidando da minha vida. Deus ainda continua fazendo um milagre da minha vida. Amém? Deserto também é lugar de provisão. Êxodo capítulo 16, no versículo 12 e 15, diz assim, ó: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fale-lhes dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizas e cobriram o arraial, e pela manhã jaziam o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. No deserto existe provisão de Deus. Quando o povo disse assim: nós não temos mais o que comer, Deus disse: eu vou prover esse povo. Em 2 situações, Deus mandou codornizas para o povo. Mas durante todos os 40 anos, Deus mandou todos os dias o sustento, o maná para eles comer. Irmãos, Deus vai prover. Não significa que você vai comer filé mignon. Não significa que você vai ter uma mesa derramando comida farta, cheia de coisa. Talvez vai ser só o básico, mas vai ter. Deus vai prover, Deus não vai permitir faltar. Eu me lembro que quando eu passei por um deserto muito difícil da minha vida, foi difícil, irmãos. Quase faltou comida na mesa. Teve dia que não tinha o que comer mesmo, né? Teve uma noite que nós chegamos em casa no culto e não tinha nada para comer. Só tinha farinha de mandioca e ketchup. O Jonathan pegou a farinha de mandioca, misturou com ketchup, botou numa frigideira sem azeite, porque não tinha azeite, e ele fritou aquilo lá, e o Jonathan, a Jennifer e o Kleber sentaram na mesa e comeram. E eu e o pastor fomos para o quarto, dobramos o joelho, fomos orar e chorar na presença do Senhor. Era só farinha de mandioca e ketchup, mas tinha. Glória a Deus. Mas tinha. Deus provê. Um dia uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, eu queria trazer uma coisinha aí para agradar o senhor, né? Posso trazer? Eu disse: amém, irmão. Uma coisinha para o senhor comer em casa. Eu disse: amém, irmão, que coisa boa. Pensei: vai vir, né? Vai vir um frango, alguma coisa assim. E ela trouxe uma sacolada de chuchu.
Nem a carninha moída para dar o gosto pro chuchu não veio. Mas tinha chuchu, não tinha? Amém. Glória a Deus. Nós sentávamos na mesa, a maior parte das vezes o nosso alimento, a maior parte, irmãos, e quando eu digo assim para vocês, a maior parte, não era assim, comia 2, 3 dias, não, irmãos, a gente passava um mês todo, a gente só comia arroz e ovo. Aí a gente aprendeu a colocar farinha de rosca com fermento no ovo. E a gente batia bem o ovo, né? Batia 3 ovos, jogava farinha de rosca, um pouco de fermento, batia bem, uma frigideira bem grande, jogava ali dentro, fazia assim, dava um volume enorme. Aí cada um fazia um prato de arroz, jogava aquele pedaço ali em cima, repartia com mais 2 cachorrinhos, porque passar fome sozinho não vale a pena, tem que ter um bichinho para sofrer junto. E a gente comia. Era só arroz e ovo, mas Deus estava provendo. Glória a Deus. Mas Deus estava provendo. Mas Deus estava provendo. No deserto também é lugar de provisão. Você quer ver de que maneira que Deus provê? Olha só. Nós vamos ler Deuteronômio 29:5, que diz assim, 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato no pé. Dava para comprar sapato novo, irmãos? Não dava. Mas aquele que estava no pé não envelhecia. Você já percebeu que quando você está no desertão financeiro mesmo, parece que o sapato dura mais tempo? Pois eu usei um sapato quase 3 anos. Estava furado embaixo, entrava água quando eu andava e estava chovendo. Mas eu engraxava ele, deixava bem bonitinho, os irmãos nem notavam. E era o sapato que eu tinha para ir para a igreja. Não é que eu tivesse, era um dos sapatos. Sapato social, tinha um tênis, né? Tinha chinelo, mas sapato social eu só tinha aquele. Mas ele não rasgava. Furou a sola, mas ele não rasgava. Ele aguentou. Por quê? Isso é provisão de Deus quando você está no deserto. Você não consegue comprar um sapato novo, mas Deus mantém aquele que você tem. Eu tinha uma calça meio avermelhada assim, era uma calça degradê, porque assim ela tinha gasto tudo já. Que assim ela estava gasta a cor, então ela ficou meio degradê. Era a minha calça social, uma das calças que eu ia para a igreja. Tinha poucas, acho que umas 3 só. Não era uma calça bonita, né, irmãos? Mas tinha calça. Tinha calça. Quando eu deitava à noite, não tinha um monte de cobertor para se cobrir, mas tinha um cobertor para se cobrir. Porque no deserto Deus provê o necessário. Glória a Deus. Porque Deus, Ele não desampara. Deus, Ele não desampara. Agora, ouça o que eu vou dizer para você, irmãos. Por que Israel ficou 40 anos no deserto, se era para ter ficado apenas 21 dias? Sabe por quê? Porque a cada desafio havia uma murmuração, havia uma reclamação. Qual o segredo para passar pelo deserto? É o silêncio. É o silêncio. É não reclamar para ninguém. Quando eu estava no deserto, eu não podia ligar para os parentes. Porque quando nós viemos embora para o Rio Grande do Sul, todos acharam que era uma loucura o que nós estávamos fazendo e disseram para nós, não vamos. Então eu não podia ligar para eles, dizer assim, pessoal, nós estamos sofrendo aqui. Eu não tinha amigo para ligar. Eu não podia ligar para o meu superior e dizer para ele, olha, eu estou sofrendo aqui. Eu não podia fazer isso. Anos depois eu fui ministrar um seminário na igreja de um pastor que fazia parte da mesma região que eu estava lá. E no seminário que eu faço tem uma parte que eu falo sobre isso. E quando eu falei do assunto, ele no final do intervalo, ele foi lá, me abraçou e disse assim, pastor, por que o senhor não me falou? Se o senhor tivesse me falado, eu teria te ajudado. Eu disse, irmão, pastor, eu não podia falar. Porque eu sabia que aquilo ali era um tratamento de Deus, aquilo ali era o deserto que eu tinha que passar, e eu tinha que aguentar firme. E se eu reclamasse, eu fazia com que o deserto se ampliasse ainda mais. Cada vez que você reclama no deserto, ele aumenta um pouquinho mais. Ele aumenta um pouquinho mais. Você está sofrendo no deserto há muito tempo? É porque provavelmente você está toda hora se queixando, lamentando, murmurando com alguém, dizendo, olha, eu não estou bem, eu estou assim, eu estou assado, eu estou quebrado, eu estou falido, está faltando dinheiro, estou desempregado, a porta está fechada para mim, nada dá certo, nada funciona. O segredo para passar pelo deserto e ele terminar mais rápido é não reclamar. Nós aguentamos firme, nunca reclamamos para ninguém, nunca saí chorar, nunca cheguei em cima do altar para dizer para os irmãos, irmãos, faz uma cesta básica para nos abençoar. Nunca pedi uma cesta básica, nunca. Ao contrário, uma vez nós fizemos, na época, se eu não me engano,
30 e poucas cestas básicas e distribuímos para um monte de gente. Foi no Natal. E eu não fiquei com nenhuma delas para mim. Entreguei para todo mundo. Porque eu não pedia, eu não reclamava, eu não falava para ninguém o que eu estava passando. Eu aguentei firme, nós aguentamos firme aquele deserto. Agora ouça o que eu vou dizer para você. O dia que Deus chegou para mim e disse assim: filho, acabou o teu deserto. Glória a Deus. Deus disse para mim, não mandou recado, não mandou profecia. Deus disse claramente para mim, disse assim: filho, hoje acabou o teu deserto. Se prepare, porque as coisas vão mudar na tua vida. Glória a Deus. Foi assim, ó, uma semana para outra, uma reviravolta na vida. Nós saímos de onde estávamos, Deus nos levou para um outro lugar, assumimos uma outra igreja, não conhecíamos ninguém, assumimos a igreja na quinta-feira, então não conhecia ninguém, deu para conversar com os irmãos assim meio por cima, tínhamos alugado um apartamento em cima de um supermercado, fomos para casa. Sábado de manhã, quando acordamos, as irmãs do grupo de mulher tinham levantado uma oferta e colocaram um envelope debaixo da porta. Eu abri o envelope, fiquei surpreso, estava lá escrito: Grupo Missionário de Mulheres, uma oferta. Pegamos aquele dinheiro, na hora se arrumamos, descemos de cima, já fomos direto para o mercado fazer compra. Foi todo mundo, porque fazia muitos anos que nós, nenhum dos filhos sabia o que era entrar dentro do mercado e empurrar um carrinho de compra para fazer uma compra. A gente comprava só aquele picadinho para comer hoje, só aquele picadinho para comer hoje. E eu me lembro até hoje a frase que o Jonathan disse. Nós andando no mercado, comprando algumas coisinhas, ele disse assim: pai, nós estamos parecendo ricos. Até compra no mercado nós estamos podendo fazer. Em 8 meses, a pastora juntou moedas e troco. Nós demos entrada no primeiro carro. Em 8 meses. Deus começou a honrar a nossa vida. Deus começou a abençoar a nossa vida. Por quê? Porque a gente não reclamou quando estava vivendo o tempo do deserto. Porque a gente não saiu lamentando, murmurando, aguentando firme. E sabe o que Deus disse para mim naquele dia? Deus disse assim: ó, filho, hoje acabou o teu deserto. E tudo que você foi privado nesse tempo de deserto, eu vou te dar de forma multiplicada, que nem você mesmo vai acreditar. Glória a Deus. Eu vou te dar de forma multiplicada. Eu vou te dar. Deus sabia do propósito que Ele tinha na minha vida, por isso Ele permitiu, Ele tratou a minha vida. Tinha coisas para ser tratada, Deus tratou naquele período de deserto. E a gente aguentou firme, e não reclamou. Não murmuramos contra Deus, em momento nenhum murmurei contra Deus. Eu brigava com Deus, eu ia para a igreja em oração, eu brigava com Deus. Mas eu não murmurava dele, porque murmuração não é quando você fala para Deus, ou você fala para a pessoa. A murmuração você fala para outro. Aí é murmuração. E eu nunca murmurei de Deus, eu nunca reclamei de Deus, de nada. 2 vezes meu sogro veio me visitar, e as 2 vezes ele chegou em casa e não tinha gás. As 2 vezes. E aí a minha sogra disse: vocês estão sem gás? Eu falei: nós estamos sem gás. E aí disse: mas então vamos lá buscar um vão de gás. Eu disse: pois é. Aí tem um outro problema, não é só buscar. E o meu sogro entendeu, né? Não precisou falar. Meu sogro disse: não, vamos lá no mercado, vamos buscar o gás. Foi lá, fez uma compra, pegou o gás. Mas a gente não reclamava. A gente não ficava se lamentando. Irmãos, eu não vou dizer que eu fiz uma besteira, mas eu tenho um amor muito grande pela igreja. Vocês podem ver, a gente faz o máximo para a igreja, para ter um melhor, né? A gente faz o melhor sempre para a igreja aqui. Eu sempre tive esse amor. E eu tinha o desejo de colocar aquela igreja num lugar bom, de destaque, que nem eu fiz aqui em Santo Antônio. Tirei lá daquele cantão que eu tenho aqui. E eu fiz lá isso também. Só que ao fazer isso, eu coloquei a igreja num pavilhão enorme, 2 vezes o tamanho disso aqui. Enorme de pavilhão. E eu peguei a minha família e sujeitei eles a morar onde era a antiga igreja. Só que eu não tive condição de preparar o lugar para colocar eles lá dentro. Então eu tentei fazer um banheiro dentro de uma peça lá, e eu não consegui terminar. Então o banheiro ficou dessa altura assim a parede. Dessa altura. Ficou dessa altura. Tinha dia que não tinha nem sabonete para tomar banho. Então eu privei a minha família durante muito tempo naquele ambiente ali. As paredes eram de uma madeira, de uma congregação que a gente tinha desmanchado, madeira podre. Estava quase caindo os pedaços.
O pipa tudo quanto era bem desagradável. Não tinha janelas normais, eram janelas de igreja. E aí eu sujeitei a minha família um bom tempo, para poder botar a igreja no lugar de estar. Por isso, o dia que acabou o deserto, Deus disse assim: filho, acabou o teu deserto. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu vou multiplicar tudo aquilo que você foi privado durante esse tempo todo. E de lá para cá, na área financeira, Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Glória a Deus. Deus tem abençoado, Deus tem Aleluia. multiplicado. Quando bate aqui na mão, Deus dá multiplicação, Deus prospera e Deus faz milagres. Glória a Deus. Faz milagres que Aleluia. às vezes nem eu mesmo, eu fico olhando e fico pensando assim: será que é verdade mesmo que está acontecendo? É porque Deus honra aquele que sabe passar pelo deserto. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Eu quero orar pela tua vida nesta noite. Eu quero te abençoar. Fique em pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos.